Vamos ler o capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos... Aliás, nós vamos ler aqui o versículo do 1 até o 4. Tá bom? Do versículo 1 até o versículo 4. Atenção. Mateus 17, de 1 a 4. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Até aqui. O meu tema não é a transfiguração, o meu tema é baseado na vida de Pedro. E o título desse sermão é bom estarmos aqui. Mas nós vamos analisar um pouco sobre a vida do apóstolo São Pedro. Quem era Pedro? Pedro era uma pessoa muito simples, mas era simples, porém muito, mas muito inteligente. Para vocês terem uma ideia, Pedro tinha um negócio de pesca. Ele pescava na região da Galileia, do mar da Galileia. Era, portanto, um homem entendido de pescaria, sabia tudo de peixes, de vara, de anzol, de isca, sabia tudo sobre o mar, sobre as águas, o clima, a hora de pescar, a hora que dava certo, a hora que não dava. Pedro era aquele camarada especialista em pescaria. Só que o nome dele não era Pedro, o nome dele era Simão, Cefas, Simão. Quando Jesus chamou Pedro, falou assim: primeira coisa, eu vou mudar o seu nome. Então o nome dele deixou de ser Simão e passou a ser Pedro. E todos então o chamavam de Pedro. Jesus então chamou esse homem, mudou o nome dele e começou agora a fazer um trabalho na vida dele. Pedro deixou a pescaria, deixou o mar, deixou as redes, deixou a vara, o anzol, a isca, deixou o seu negócio para se tornar um seguidor de Jesus. Só que Pedro era uma pessoa que tinha um temperamento bastante peculiar. Pedro era uma pessoa muito instável. Sabe, é muito parecido com a gente, né? A gente também não é instável. Não tem dia que você está maravilhoso, não tem dia que você está firme na fé, não tem aquele dia que você está feliz da vida, mas também tem aquele outro dia que você está para baixo, né? Está meio down, você não está legal, você não quer papo, não quer sorrir, não quer conversar, você não está bem. Pedro oscilava bastante, entendeu? Ele era um seguidor de Jesus, era um dos 12. Mas Pedro tinha essa oscilação, era muito latente na vida dele. Vou dar alguns exemplos para você, exemplos reais que realmente sucederam com Pedro. Presta bem atenção nesses exemplos que eu vou dar para você. Um dia, por exemplo, era madrugada, os discípulos estavam no barco, havia uma agitação naquele mar, e de repente apareceu alguém lá no final, lá na frente, no mar, e esse alguém falou assim: ei pessoal, e falou assim, cumprimentou os discípulos, e aí alguém disse: é um fantasma, porque estava escuro, estava de noite, eles não viam direito quem estava lá, e alguém disse: é um fantasma. Aí aquele ser que estava lá falou assim: não é fantasma não, eu sou Jesus. Aí Pedro, de dentro do barco, falou assim: és tu Jesus? Sim, sou eu. Então Pedro disse: se és tu mesmo, me convida a ir até aí andando sobre as águas. Gente, aqui entre nós, para fazer o que Pedro fez, tem que ser uma pessoa de muita fé e de muita coragem, você não acha? Imagina você está em alto mar, e aí Jesus aparece andando sobre as águas, e você fala assim: Jesus, se é o Senhor, me convida para ir até aí andando sobre as águas. E sabe o que Jesus falou para Pedro? Falou assim: ok, desce do barco e vem. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Uau, isso é extraordinário. E Pedro andando sobre as águas pela fé, olhando para Jesus. Mas em seguida ele tirou os olhos de Jesus, olhou para o mar, olhou para as ondas, olhou para a água, olhou para si mesmo. Quem sabe se proclamou, né, seu alto poder, sua alta condição.
e de repente Pedro começou a afundar. Então esse é o Pedro, entendeu? Em um momento anda sobre as águas, no outro momento está afundando. E quando ele estava afundando, ele deu um grito, ele fez uma oração e disse: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão e o salvou da morte. Incrível, né? Viram como era Pedro? Em um momento estava andando sobre as águas, em outro momento estava afundando. Agora eu vou dar um outro exemplo. Uma vez Jesus estava com os discípulos e Jesus falou assim: escuta, estão falando o que sobre mim por aí? Aí os discípulos começaram a falar: Jesus, uns falam que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um profeta. E aí Jesus parou e falou assim: peraí, e para vocês, eu sou quem? Quem eu sou para vocês? Aí os discípulos ficaram todos calados, um olhando para a cara do outro. Quem levantou a mão? Quem levantou a mão? Pedro. Porque Pedro, ele até errava, mas ele não tinha medo de errar, ele não tinha medo de arriscar, né? Tem gente que tem medo de se expressar e cometer uma falha e ser ridicularizado em público. Pedro não tinha esse problema, ele errava mesmo, mas ele estava sempre tentando acertar. Aí Pedro levanta a mão e diz assim: Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: amém, Pedro. Eu quero te falar, Pedro, que isso que você acaba de dizer não veio de você mesmo, isso foi o meu Pai que te revelou. E deu assim uma palavra de incentivo a Pedro, porque ele acabou de ser usado por Deus. Espetacular, né? Aí, naquele mesmo capítulo, Mateus 16, que conta essa história, um pouco mais para frente, eles continuaram caminhando, e um pouco mais à frente, Jesus falou para os discípulos: olha gente, eu vou para Jerusalém, as pessoas lá vão me prender, eu serei julgado, serei condenado, e vão me crucificar, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Jesus estava contando essas coisas para eles. E aí, quem levantou a mão de novo? Pedro. E Pedro diz assim: Senhor, se o Senhor sabe que vai para Jerusalém, que vai sofrer tudo isso, que vai morrer, é muito simples, não vá para Jerusalém, horas, fica aqui. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: arreda-te de mim, Satanás. Vocês perceberam? Veja, em um momento Pedro é usado por Deus, em outro momento é usado por Satanás. Em um momento está andando sobre as águas, em outro momento está afundando. Esse era Pedro. Aí está exatamente o resumo de Pedro. Eu pergunto: e será que é só o resumo de Pedro? Ou será que essa história é a sua história e a minha história? Não tem dia que você está assim: Jesus pode voltar hoje, que se eu voltar hoje eu vou direto para o céu, mas vou que vou. E não tem aquele dia que você fala assim: Jesus, hoje está feia a coisa aqui embaixo. Não vem não, porque se vier eu estou perdido. Então Pedro, ele oscilava, mas nós também oscilamos, não é verdade? Não tem aquele negócio assim de que quando tudo vai bem, Deus é maravilhoso, a gente louva a Deus, a gente vai para a igreja, a gente está feliz. Mas quando as coisas vão mal, você perde o emprego, você tem um problema de saúde, perde um ente querido, morre alguém que você ama, você tem perdas. Aí vem aquela tentação de achar que Deus te abandonou. Sabe aquela sensação assim: será que Deus está ouvindo as minhas orações? Por que Deus está deixando acontecer isso comigo? Por que meu pai está na UTI? Por que não sei quem está com câncer? Por que não sei quem faleceu? E Deus, Deus, o que aconteceu? O que eu fiz? Então às vezes a gente tem aquela fé, aquela confiança, e às vezes aquela dúvida, aquela insegurança e aqueles questionamentos. Assim era Pedro, assim somos nós, não é mesmo? Não é verdade? Você que está vendo a gente pelo YouTube agora, você que está aqui presencialmente, não é verdade isso? Claro, com certeza é verdade. Você que está em casa, ou você que está aqui e deseja hoje renovar, confirmar aquela decisão que você já tomou de aceitar Jesus como seu Salvador, de andar com Ele todos os dias, levante a mão. Levante a mão. Os que estão em condições de se levantar, se levantem. E você que está vendo a gente pelo YouTube, escreva para a gente dizendo assim: eu aceito Jesus, eu aceito Jesus como meu Salvador e quero andar com Ele até o dia da volta dele, quando teremos a vida eterna. Amém. Eu queria fazer a última oração com o Lucas e os pais. Por favor, vamos encerrar fazendo a última oração da reunião de hoje, agradecendo a cada internauta. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Ajuda-nos, ó Deus, a andar contigo, mesmo nas horas difíceis, nas horas de tentação, nas horas em que a gente parece que está afundando no mar da vida, nas horas em que a gente enfrenta os maiores desafios, como Pedro enfrentou. Ajuda-nos a não te abandonar, não te deixar, não parar de ler a Bíblia, mas que possamos ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, andar com o Senhor todo dia e se preparar para a breve volta do Senhor Jesus. Abençoa cada internauta, abençoa cada pessoa que está aqui, abençoe o Lucas, os seus pais e a sua família, em nome de Jesus, amém. Amém.